Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, mais uma vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Já chegue na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui ajudando a gente então, tá bom? Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal Clóvis Man. A gente tem ministrações também no Instagram. No Instagram é o Clóvis Apólio Oficial. Clóvis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clóvis Man, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Vamos à palavra do Senhor agora. Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 22, tá bom? A partir do versículo 21, capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 21. Nós encerramos nossa conversa ontem falando que nós precisamos sair, deixar a cultura do palco, onde os aplausos são procurados, e adentrarmos na cultura do bastidor, onde ninguém vê, ninguém aplaude, mas que são necessários. Paulo diz que os membros que parecem mais fracos são necessários. Aqueles membros que parecem mais singelos, mais frágeis, mais fracos são necessários. O reino de Deus funciona com gente invisível. Não tem que ser fotografado, nem tem que ser aplaudido. O reino de Deus funciona com gente invisível, com quem não tem microfone, com quem não é printado nem fotografado. O reino de Deus funciona com pessoas invisíveis, pessoas frágeis, pessoas simples, pessoas fracas. É assim que o reino de Deus funciona. Não é com pessoas que são fotografadas, printadas, que são reconhecidas quando passam. Não, o reino de Deus não é assim, tá bom? Então deixemos, eu falava ontem, deixemos a cultura do palco, a mentalidade do palco, e adentremos a mentalidade do bastidor. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Ser bastidor não é ser inútil. Ser bastidor não é se assentar e assistir o culto, nada disso. Ser bastidor é ser aquele que ninguém fotografa, é ser aquele que ninguém printa, é ser aquele que ninguém pede autógrafo, é ser aquele que ninguém aplaude. Isso é ser bastidor. Ser bastidor não é ser inútil. Ser bastidor é ser aquele pé fraco, frágil, que ninguém está vendo. É ser aquela mão fraca, frágil, que ninguém está vendo, que ninguém é aplaudido. E isso é ser bastidor. Então, abandonemos a mentalidade do palco e adentremos a mentalidade do bastidor, daqueles que está lá atrás, lá no fundo, sem luzes, sem nada, porque o reino de Deus funciona com pessoas invisíveis, com membros invisíveis, membros pequeninos, frágeis, fracos. O corpo, o reino de Deus funciona com quem não tem microfone, com quem não tem diploma. O reino de Deus funciona com quem não tem diploma, bacharéis, mestrados, doutorados. O reino de Deus funciona com pessoas sem essas formações. Então eu falava para você, abandonemos então essa cultura. Então o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Estou no versículo 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Olha só, é automático a mão recorrer aos ouvidos, à boca e os olhos. É normal que a mão faça isso. Então, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode falar para o pé, não preciso de vocês, pés. Entendeu? A cabeça não pode, e ela não, uma cabeça boa não faz isso. Aonde que a cabeça vai sem pé? É simples, olha só, pé. Talvez só sirva para se locomover o pé, só para se locomover.
daqui para ali, a cabeça tão cheia de inteligência, tão cheia de bagagem, tão cheia de diplomas, a cabeça tão cheia de diplomas, não pode ir daqui até ali, não pode caminhar 10 passos. Então, a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Os olhos não podem dizer à mão, mão, eu não preciso de vocês, mãos. Olha só o olho, como precisa das mãos. Fala para o olho se limpar. Dê um comando para o pequeno olho se limpar. Então o olho não pode dizer para a mão, não preciso de vocês. A cabeça não pode falar para os pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os pés, né? Pega sujeira, pega espinhos, cisco, é terrível, suja mais fácil, mas são indispensáveis. Nunca vi ninguém aplaudir pé. Agora vamos pensar no pé, porque pé pode ser o pregador do evangelho, viu? Os pés pode muito bem ser aplicado para os pregadores do evangelho. Sim, senhora, sim, senhor. Então, mas vamos pensar em pé. Pé se suja mais fácil, pé entra cisco, entra espinhos, se machuca muito fácil, topa muito fácil. Se o olho não estiver aberto, o pé bate em alguma coisa e se machuca. Então, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. São indispensáveis. Os mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Deveríamos tratar com especial honra. Você imagina só, se nós ignorarmos os pés, as mãos. Imagina só, meus irmãos. Eu sou um pastor de igreja. Você imagina só se eu ignorasse as mãos e os pés da instituição, pensando agora, imagina só se eu ignorasse isso. Se eu não os achassem necessários, úteis. O que seria de mim? Como eu deveria me esforçar dobradamente se eu não desse o devido valor aos pés e às mãos no corpo de Cristo? Então pensa comigo. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são dispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Já tem a sua honra, né? Não é? Quem olha para um ser humano vê o olho dele, vê a boca dele, vê o ouvido dele, ver o semblante dele. Então existem membros do nosso corpo que nem precisa falar bem deles não. Nem precisa falar que eles existem, eles já aparecem. Existem membros que já aparecem, mas existem membros que não aparecem. Não tem nenhum problema ser um membro que aparece, não tem problema ser um membro que é fotografado, não tem problema. A questão é a seguinte, é menosprezarmos os demais membros, ou não quisermos ser os demais membros. Tem nenhum problema, porque o rosto aparece, o olho aparece mesmo, de cara o olho aparece, a boca é ouvido, o ouvido ouve, tudo isso aqui aparece de clara. A gente nem precisa cuidar muito disso, nem precisa você cuidar muito disso não, porque já tem cuidados automáticos. As mãos cuidam do rosto automaticamente, os pés levam o corpo automaticamente. Então Deus deu maior honra aos que não tinham. A Escritura está dando maior honra aos que não tinham honra, porque o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, todos têm valor. Todos têm valor. Deus deu maior honra aos que não tinham honra, porque no corpo de Cristo valor não é visibilidade, valor é necessidade. No corpo de Cristo, a Escritura dá maior honra a esses fraquinhos, a esses que não são vistos, porque no corpo de Cristo o valor não é ser fotografado, o valor não é ser aplaudido, o valor não é ser visível, o valor é ser necessário, é se submeter àquilo que você nasceu para ser. Então acordemos para a vida. Olha só o verso de número 24. Já os que em nós são decorosos
não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. De novo, Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Então, o que nós estamos procurando? Sermos honrados? A honra de servir ou os aplausos porque aparecemos? Nós preferimos a honra de ser útil ou os aplausos porque aparecemos mais? Os aplausos não quer dizer que você é honrado, não, nem sempre. Os aplausos nem sempre quer dizer que você é honrado. Então, de novo, no entanto, Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando um sofre, então todos sofrem. Essa é a dinâmica do corpo. Quando um sofre, todos acabam sofrendo, porque o pé tem que ir aonde possa ser socorrido aquela dor. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. A igreja não é plateia assistindo o culto, gente. O corpo de Cristo não é plateia assistindo o culto. É organismo compartilhando vida. O corpo de Cristo não é plateia. O corpo de Cristo não é plateia assistindo a um evento, a um culto. O corpo de Cristo é organismo servindo, sendo mão, sendo pé, sendo ouvido, sendo boca. Corpo de Cristo é organismo vivo, compartilhando vida, servindo, sendo útil. Por isso Paulo encerra dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Ele acaba aqui no final de tudo, né? Lá no final do texto. Agora vou mostrar um caminho ainda mais excelente. Busquem a edificação de todos. Busquem a edificação de todos. Então, como nós vamos nos posicionar? Buscando ser aplaudidos e fotografado ou buscando a honra do servir? O que nós vamos decidir? Você vai preferir ser aquele que é visto e aplaudido ou aquele que é invisível, mas honrado? Eu sei que aparentemente ser visto e aplaudido é melhor. Ser visto e aplaudido é melhor. Mas o que é que a Escritura está mandando a gente escolher? Ele está mandando você escolher ser o invisível e honrado. A honra de servir, a honra de ser útil. Do que adianta o aplauso de ser visto e não ser honrado? Do que adianta o aplauso de ser visto, o aplauso de ser visto, de ser fotografado e não ser honrado? Agora, a honra de ser útil, a honra de ser mão, de verdade, de ser pés, de saber que essas mãos limpam o rosto, limpam os olhos, a boca e os ouvidos, esses pés que levam essa cabeça cheia de informações. Nós vamos preferir ser o invisível honrado ou o visível aplaudido? Porque nem todo aplauso é honra, gente. É apenas porque eu fui comido, eu fui digerido por alguém. Ser digerido, ser comido porque sou bom naquilo que faço, não quer dizer muita coisa, ser aplaudido. Nós vamos escolher ser o invisível honrado ou ser o aplaudido visto? O aplaudido visto. O ovacionado. Que nós vamos preferir? Então, quando um sofre, todos sofrem. Olha só. Cadê o texto? Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Dando honra aos membros que dela tinham falta,
a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Mão cuidando dos olhos, pés cuidando da cabeça. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Um corpo saudável, quando um membro sofre, todos sofrem. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Cada um de vocês é membro desse corpo. 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? Todos são profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, nem todos têm todos os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação os melhores dons. São todos pés? Foi o que ele falou antes. O pé não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de você. O olho não pode dizer para o pé, não preciso de você. A cabeça não pode falar para o pé, eu não preciso de você. Todos são necessários. E aqueles mais simples, a gente deve honrar mais. Aqueles menores, aqueles mais frágeis, a gente tem que honrar mais. Então Deus deu maior honra aos que não tinham muita visibilidade. Não tinham muitos aplausos. Deus dá maior honra, porque no corpo de Cristo, valor, importância não tem nada a ver com ser visto. Importância, valor não tem nada a ver com visibilidade, com aplauso, com fotografias, e sim com utilidade, necessidade. O que é necessário? É necessário mãos, sejamos mãos. É necessário pés, sejamos pés. É necessário boca, sejamos bocas. Não fuja daquilo que vos nasceu para ser. Para de assistir. Para de assistir. Igreja não é plateia. Corpo de Cristo não é plateia, pelo amor de Deus. O que eu tenho visto hoje são galpões abarrotados de pessoas que assistem, galpões abarrotados de plateias, de pessoas que querem utilizar e que nem se preocupam em ser úteis. É o que a gente tem visto hoje. Procuremos o que é necessário, procuremos os melhores dons. De repente, na comunidade em que você está, você precisa ser boca. Peça para Deus para que use você como boca. De repente, na comunidade que você se encontra, é preciso que você seja mão. Então, seja uma boa mão, mesmo que não seja visto, que não seja aplaudido. Acordemos para isso. Neguemos a nós mesmos. E sejamos o que Deus quer que nós sejamos. Sejamos o que Deus nos fez para ser. Neguemos a nós mesmos. Para com essa conversa freudiana. Para com essa conversa de Freud. Eu sou traumatizado, eu sou frustrado, eu sofri por causa disso, eu sofri por causa da... Queridos, queridas, meu irmão, minha irmã, negue-se a si mesmo e você não vai ser frustrado. Negue-se a si mesmo e você vai ser uma boa mão, um bom pé sem ser frustrado. Agora, não é discípulo de Cristo, é frustrado. Ou você é discípulo de Cristo, ou você é um traumatizado, um frustrado. Porque não negou-se a si mesmo, não renunciou, não morreu para você mesmo. Então agora você é um traumatizado, todo mundo te fere, todo mundo te machuca, todo mundo te adoece. Por quê? Porque você não obedece o comando do Evangelho, as diretrizes do Evangelho que manda: negue-se a si mesmo, renuncie à sua própria vida, siga-me, tome a sua cruz e me siga. Não estou nervoso não, mas o que eu tenho visto é isso. Corpo de Cristo sendo plateia. Membros do corpo de Cristo se recusando a ser membros do corpo de Cristo, querendo ser plateia, corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, não é plateia assistindo culto, não é plateia, é organismo vivo servindo. Corpo de Cristo é organismo vivo servindo. Corpo de Cristo não é plateia, não é teatro. Corpo de Cristo não é gente que assiste teatro. Pelo amor de Deus, não recuse o que você nasceu para ser. Deus chamou você para ser um pé, seja um bom pé. Deus fez você para ser mão, seja uma boa mão.
Pare de assistir as mãos, pare de assistir os pés, pare de assistir as bocas, pare de assistir os olhos e seja o que você nasceu para ser. Procurai com zelo os melhores dons, não os mais aplaudidos, não os mais famosos, mas os que edificam o corpo. Outra vez, Paulo diz: procurai com zelo, busquem com dedicação os melhores dons. Os melhores dons não são os aplaudidos, não são os famosos, não são os printados. Apóstolos, mestres, profetas, pastores, todos são chamados por Deus. Agora, para de procurar os mais aplaudidos, os mais visíveis, os mais printados. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Você não é plateia assistindo o culto. Você é membro do corpo de Cristo. Então seja esse membro do corpo de Cristo. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência, que eu encerro assim esse capítulo 12, tá bom? A gente vai falar mais sobre os melhores dons, tá ok? Por favor, ore por mim, eu peço oração a vocês. As orações de um justo pode muito ser feito. Eu preciso muito que vocês orem por mim. Peço a vocês também que me ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Você já ajudou a gente financeiramente? Nunca fez isso? Não vai fazer? Vou dizer para você uma coisa, nós precisamos muito da sua ajuda, por isso a gente pede a ajuda de todos vocês, tá bom? Precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.